4. Boa noite, a paz, Deus abençoe. A terceira? Tá, a terceira aula. É ou não é, gente? Ô, decide. O Luiz fez assim, ó. É, Luiz? É a terceira? Terceira aula? Tá bom, vamos lá. Terceira aula de Psicologia Pastoral e Aconselhamento. E que Deus abençoe. Hoje a gente vai falar de alguns temas importantes. Vamos falar de personalidade. Temos um visitante ilustre aqui, o Pedro Valsani, né? Bênção de Deus. E vamos estar aprendendo mais do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos em Tua presença te agradecendo e louvando o Teu santo nome, Senhor. Pois Tu és Deus poderoso, Deus grande, Deus forte, que conhece os nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor Deus, esta aula, esse momento, Senhor, a cada filho Teu e filha Tua, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor. Tu conheces os corações e sabes, Senhor Deus, de todas as coisas. Senhor, obrigado por esse tempo de aprendizagem em que o Senhor nos brinda, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor. Usa cada um de nós para que venhamos aprender mais de Ti. Usa a minha vida com instrumento Teu, Senhor, para falar aos Teus filhos. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia de cada um de nós. E nos ensina cada dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje a gente vai falar mais especificamente de aconselhamento. A gente veio falando um pouquinho de psicologia. A gente vai entrar depois no tema de temperamento. O servo de Deus que quer se aperfeiçoar em psicologia, aconselhamento, ele precisa conhecer os temperamentos. Os temperamentos, para você conhecer a pessoa, para saber como que você vai abordar a pessoa, você precisa conhecer os temperamentos. Se você não conhecer, você vai tratar todo mundo da mesma maneira. E é isso que eu vejo muito errado. Então a pessoa tem lá como se fosse um descritivo, então ela trata o jovem, trata a mulher, trata o homem, trata aquilo, tudo do mesmo jeito. Mas não, cada pessoa ela tem uma maneira que você vai abordar, então você precisa fazer um estudo antes dessa pessoa, não é uma coisa assim que você vai sair falando. Então isso daí é importante, você conhecer esses detalhes, né? Conhecer cada pessoa, por que cada pessoa age de determinada forma, por que cada pessoa tem uma maneira de pensar, outro jeito, tem pessoa que é mais extrovertida, tem pessoa que é mais quieta, aí a gente confunde a pessoa que é mais quieta, que a pessoa às vezes é arrogante, mas não é, porque ela é quieta. Então essas coisas a gente precisa entender, precisa conhecer antes de você poder aconselhar uma pessoa. E isso vai te dar base para você ser uma boa pessoa, um cara que vai aconselhar com excelência. Então, o aconselhamento pastoral é a ajuda externa que o pastor oferece à pessoa num conselho à luz da Bíblia, sendo ela desejosa sair da crise em que se encontra, ou orientá-la como encontrar a solução dos problemas. A gente vem conversando bastante a respeito disso. Não é você que vai dar a solução, não é você que vai dar as respostas. O grande erro do conselheiro é que ele quer resolver o problema, né? E você não pode cair nessa tentação de resolver. Por mais que você saiba, por mais que você conheça, por mais que você já tenha passado pela situação, você não pode cair nessa tentação de falar, é isso ou aquilo. Você tem que ter no seu coração que você vai orientar essa pessoa a encontrar a solução. Ela precisa encontrar a resposta, ela precisa saber como sair. Você só vai direcioná-la, você só vai mostrar o caminho. Por que disso? Quem pode me responder? Por que eu não posso dar respostas? Porque senão ela não aprende. Oi? Senão ela não aprende. Ela não aprende, que mais? A responsabilidade fica para você. Responsabilidade se torna para você. Caso dê certo, beleza. Não der certo, o culpado é você. Você que mandou separar. Isso. Que mais? Aprender, responsabilidade. Que mais? Em relação a você, ficar tentando resolver o problema da pessoa. Nós não somos Deus, né? Nós não somos Deus, que a gente falou, Jesus. Você não é Jesus, você não é Deus, você não tem condição, você não conhece a pessoa por dentro. Que mais?
A gente não vai ter prova, mas é bom você saber esses princípios. E isso, propósito de Deus cai nisso daí. Dependência emocional. Virar guru da pessoa. Oi? Virar o guru da pessoa. Virar o guru da pessoa, dependência emocional. Essa pessoa vai virar um dependente emocional seu. Se for mulher com homem, ela vai ficar mandando WhatsApp para você e a sua esposa vai achar ruim. Se for o contrário, também vai dar problema. Então, que mais que a gente falou em relação a isso, da dependência emocional? Colocar o quê? Limites. Como que você lida, aborda com uma pessoa? Essa pessoa tem que saber que tem um limite. Qual o limite que a gente ensinou na última aula? Quem lembra? 45 minutos. 45 minutos é a sua lei. É pouco? Não, não é? Eu estou falando há 5 minutos, já ensinei um monte de coisa para vocês. Não é? 45 minutos é tempo pra caramba. Agora, 45 minutos para alguém que fica lá, não sei, o que você acha? Não. Você precisa ser claro e objetivo. As perguntas que você vai fazer, você precisa estudar, você precisa pensar, conhecer, ter esse hábito de fazer boas perguntas. A gente precisa entender e saber fazer perguntas. Não perguntas, quem falou de pergunta aberta, o senhor falou, quem falou? Marcos falou, pergunta aberta, pergunta fechada. Então você precisa entender o que está acontecendo ali no seu contexto. A partir disso, você vai orientá-la como encontrar a solução do problema dela. Então a sua, como é que eu posso falar? O seu comissionamento, a sua responsabilidade de ajudar essa pessoa, né, a se conhecer melhor e mudar a si mesmo, é ela entender por que ela tem as atitudes que ela tem, por que ela está envolvida no que ela está envolvida. Por exemplo, uma pessoa que vai se aconselhar com você que ela praticou um adultério. Geralmente ela praticou um adultério que existe o quê? Uma dependência, faltou algo, está faltando algo no casamento, está faltando algo nela mesmo. Então ela está indo buscar, deu para entender? Fora aquilo que ela poderia ter dentro. Por quê? Entendeu? Por que ela está fazendo isso? Mas é culpa da minha mulher. Geralmente o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa no homem. Mas isso é o quê? É o por cima. É quando você olha por cima. Mas o que tem por trás disso? Às vezes tem relações de abuso, às vezes essa pessoa ela teve essa experiência dentro da casa dela. Esse filho que viu o pai trair a mãe, ele acha que quando ele for o marido, ele acredita que isso é normal, porque ele foi criado num lar que tinha esse tipo de problema. Então quando ele casa, ele acha que isso daí, ele vai começar a reproduzir isso, porque ele aprendeu isso. Mas como que eu descubro isso? Perguntando. Como que foi a sua infância? Como que é a sua casa? Como que você era na sua adolescência? Quais foram as suas experiências quando você era adolescente? Então você vai o quê? Cavucar sem a pessoa perceber. Não são perguntas indiscretas, né? Não são coisas assim. Mas você vai, entendeu? Por isso que você vai ter o seu caderninho de anotação. Todo conselheiro tem o seu caderninho que você vai anotando os pontos principais. Mas não fica, eu falei, não fica escrevendo muita coisa, senão a pessoa vai ficar lendo o que você está escrevendo. E ela vai ficar intrigada com aquilo. Seja discreto, faz um desenhinho, né? Vai fazendo os desenhos, mas você vai anotando e prestando atenção naqueles pontos principais. Geralmente alguém que comete um adultério, ele teve essa experiência quando ele era filho, entendeu? Porque aquele que não teve essa experiência é mais difícil. Aquele que teve uma família saudável, com um pai, com uma mãe, que foram... Para ele é mais difícil isso. Para ele é princípio. Pode acontecer? Pode acontecer, entendeu? Aí isso vem de traços de personalidade. Mas a pessoa é sem vergonha. Será que ela é sem vergonha? Entendeu? Então, você vai entendendo, você vai identificando, você vai estudando essa pessoa, entendendo. E aí você fala, olha, como que essa pessoa vai encontrar ajuda? Eu percebo que você passou por essas situações, porém você não precisa reproduzir isso na sua vida. Deu para entender? Então como que... Aí a pessoa fala, e o que eu tenho que fazer? O que você acha que faz você ir até esse ponto? O que te leva a isso? Uma compulsão,
uma rejeição, uma depressão. Tudo está ligado à área emocional, irmãos. A gente é coração, a gente é levado pelo coração e pelo ventre, né? Coração, sentimento, o ventre, desejo. A gente deseja. Por isso que às vezes dá aquele friozinho na barriga. A gente deseja. O coração é sentimento e razão. Entendeu? Razão. Coração, sentimento e desejo. Desejo vem daqui, ó. Disso daqui. Entendeu? Se você deixar isso daqui dominar, vai embora o sentimento e vai embora a razão. Por isso que a gente tem que ser muito mais razão. Essa razão, ela está ligada com o espírito, espiritual. O espírito vai te direcionar. Deu para entender? Então, uma coisa está ligada com a outra. Aí, depois de você ajudar ela a encontrar qual é a raiz disso, você vai o quê? Ensinar as pessoas a resolverem seus conflitos mútuos. Como você vai ensinar? Você vai mostrar exemplos, você vai mostrar maneiras. E o que você vai usar? A Bíblia, a palavra de Deus. Quem viveu uma situação de adultério na Bíblia? Rápido. Davi. Como que ele resolveu essa situação? Ele foi duas situações, né? Foi duas situações. Uma situação de traição. Ele foi a causa da morte do amigo. E o cara era amigo dele. A Bíblia diz que era amigo. Ele não era um inimigo. Ele era amigo próximo. Urias. Uma situação de traição que levou à morte. E uma segunda situação, né? De duas mortes. Duas? Filho. Ah, sim. De adultério, né? Duas. E aí tem essa situação. Aí o Davi, o que aconteceu? Aí passou um tempo, né? Demorou 9 meses, né? Imagina a Batseba lá com a barriguinha crescendo, todo mundo sabendo o que aconteceu, mas ninguém podia falar nada, porque ele é o rei. E demorou. E demorou 9 meses. E nesses 9 meses ele fala, né? Quando ele fala assim, o pecado consumia os meus ossos. Eu fui emagrecendo, eu me tornei em sequidão, porque aquele pecado me apontava todo dia. Aí ele fala, confessei-te o meu pecado. E aí eu senti o quê? Liberdade. Então você vai ensinar a pessoa. Lembra que eu falei da questão da semana passada? Você vai precisar confessar. Porque quando você confessa, você sai daquela escravidão. Deu para entender? A confissão, a gente tem medo de confessar por causa do julgamento das pessoas. Mas se você não confessar, você fica preso nessa culpa. E essa culpa, ele fala um termo lá, sequidão, né? Sequidão. Então o seu corpo vai sentindo esse peso. Imagina ele olhando lá para a família do Urias, ou olhando para Batseba. Porque uma coisa você faz o negócio. Você vê que o servo dele avisa ele, fala, é a mulher do Urias, do seu amigo lá. Ele nem ouve, ele manda ela subir. Ele nem ouve, por quê? Porque o desejo era muito forte. Eu quero aquele desejo do ventre. Ele não pensou com a razão e nem com o sentimento. Entendeu? Ele foi. E depois que acontece, que a primeira coisa que vem é a culpa, a razão e depois o sentimento. E aí o que ele fez? Ele se arrependeu porque foi exposto, né? Ele se arrependeu, confessou o seu pecado, entregou nas mãos de Deus. Estou disposto a ser responsável pelas consequências, porque a consequência vem. Então ele pagou as consequências. Entendeu? Deus perdoou, Deus perdoa. E aí a pessoa vai precisar entender, Deus te perdoou, você cometeu um falho, sim. Só que há consequências. Às vezes há consequência de um filho fora do casamento, né? De uma doença venérea fora do casamento. E aí o cara sai com uma mulher e tem relação com a esposa dele, que não sabia de nada. Olha aonde vai parar isso. Essa pessoa, ela precisa entender o mal que ela fez, ela precisa compreender. O Davi, ele entendeu o mal que ele fez, por isso que ele ficou prostrado lá.
né? Ele pediu pelo filho, mas ele entendeu, porque Deus conhece o coração. Então, essa pessoa que você vai aconselhar, você não pode ficar passando a mão tortinho, acontece, né? Pô, você tem direito, né? Sua mulher, aquela bruaca lá, não, né? Você tem direito, todo homem faz isso, né? Isso é normal, né? Isso é aconselhamento? Não. Você entende que você está errado? O que você fez é errado? Que há consequências? Essa pessoa, para que esse aconselhamento seja um aconselhamento bom, bem feito, ela precisa sair constrangida. Ela precisa sair doída. Reconhecendo que ela errou. Porque se ela sair lá, irmão, ela sai e vai fazer a mesma coisa. Ela só foi aliviar um pouquinho, ela só foi desabafar com você. Você não é um amiguinho dela, você é o conselheiro dela. Por mais que você conheça essa pessoa, por mais que ela tenha um convívio com você, você precisa mostrar para essa pessoa que você não é um amiguinho da escola dela. Por exemplo, eu vou aconselhar o Valmirzão, né? Aqui a gente tem amigo, tem um relacionamento, bênção de Deus, minha ovelha, sou o pastor, tal, não sei o quê. Né? O pastor dele, tal, não sei o quê. No aconselhamento, ele vai levar pancada. Porque ele precisa ser chacoalhado. Ele precisa ser mexido. Deu para entender? A partir disso, que é ele reconhecendo o erro dele, aí é o caminho do quê? Da cura, é o caminho do entendimento, do arrependimento. Depois do arrependimento vem o quê? Não quero mais fazer, não faço mais isso. Eu entendi o quão mal é isso. Então, essa questão de você ensinar é que a pessoa vai reconhecer, segundo a palavra de Deus e a Bíblia, que ela fez algo errado. É pecado. Agora, eu já peguei gente que falou, não, isso daí não tem problema nenhum, não. Todo mundo faz. Aí eu falei, então tá bom. Acabou o aconselhamento. Se a própria pessoa não aceita, se a própria pessoa não está aceitando, né, que ela se você conversou com ela, né? Se você expôs para ela, mostrou que é errado, mostrou na Bíblia, por isso que você tem que conhecer a Bíblia e a palavra. Você precisa conhecer a palavra, entendeu? Mostrou para ela e depois disso ela não reconhece, ela fala, não, isso é normal, eu fiz num momento de loucura. Não, sim, você fez num momento de loucura, mas é errado. Você reconhece que isso é errado? Reconheço, mas todo mundo faz isso. Então ali o aconselhamento ele já não tá fazendo efeito para essa pessoa. Deu para entender? Então aí... Inverso, pastor, por exemplo, eu sou a esposa traída, traída. De que forma que aconselharia a pessoa dessa forma? A pessoa que foi traída, normalmente quando a gente aconselha casais, primeiro aconselha o casal, e quando você vai aconselhar o casal vai ficar apontando os culpados, né? Mas eles vão ficar apontando. Depois você aconselha separado, entendeu? Depois você junta de novo. Por quê? Porque essa esposa, ela tem coisas que ela não vai falar na frente do marido, mas ela vai falar para você, se ela confia, né? Ela vai falar para você. Como que você vai ensinar ela? Como que você vai mostrar a ela o caminho? Ela não precisa se arrepender, mas o caminho do perdão. Como que é o caminho do perdão? É o mesmo caminho. Em que você acha? Por que ele fez isso? O que você percebeu? Você percebeu algumas atitudes que estavam acontecendo dentro da sua casa? É fazer ela enxergar o que levou também esse homem a fazer isso. Não estou dizendo que ela vai falar que ela é culpada, mas ela vai enxergar também atitudes que ela teve, seja atitude que ela teve positiva ou atitude negativa. O marido está falando, vou jogar bola com meus amigos. É 11 horas da noite, o cara chega às 3 horas da manhã. Entendeu? Aí você vê aí você vai procurar na mochila, porque a mulher que olha, né, a mochila, a roupa de futebol tá limpinha. O que é isso? É um sinal, mas ela não vai falar, ela fica guardando, entendeu? Então são sinais que vão acontecendo. Então, no caso contrário, é você fazer também com que essa pessoa entenda o que levou, né, porque ela também faz parte disso. Não pode separar, ela é coitada também. Ela não pode se sentir a coitada. Tá vendo, eu sou a vítima. Porque se ela se sentir a vítima,
Quando eles voltarem, ela vai acusar ele a vida inteira. Qualquer coisa que acontecer, ela vai falar, você me traiu. E aí você não busca reconciliação. E quando o esposo não quer participar, porque o senhor falou que faz o casal, depois faz um separado do outro. Aí não tem como fazer aconselhamento. O aconselhamento só acontece dessa forma. 2, 1, 2. 1, 2. Você aconselha 2, 1, 2, 1, 2. Entendeu? E aí você vai colocando os pontos. Por quê? Porque eles precisam se conhecer juntos, eles precisam ser aconselhados juntos e separados. Esse é um processo. Eu falei de um ponto, mas, por exemplo, marido que não quer trabalhar, não quer sustentar a casa, a esposa trabalha que nem uma louca e o cara fica jogando videogame o dia inteiro. Como que você lida com uma pessoa dessa? Pastor, licença, só um detalhe. O senhor falou que o tempo para aconselhamento é 45 minutos. Vem o casal, 45 minutos. Aí depois um é 45 minutos, o outro também é 45 minutos? É isso? Sim. No mesmo tempo, não, no dia seguinte. O que eu falei em relação ao tempo? O que significa o tempo? Limite. Sim. Não precisa ser 45 minutos, Nivaldo. Pode ser 60 minutos. Mas quando você coloca, presta atenção. Quando você fala assim, ó, nós temos 45 minutos, a pessoa não vai ficar te alugando. Precisa ser objetivo. Deu 45 minutos, se você percebeu que a conversa está boa, que o aconselhamento está fluindo, você pode ir para 60 minutos. Entendeu? Não é que é 45 minutos. É que você, quando fala isso, você está colocando um limite. Porque senão a pessoa fica 2 horas e ela não fala o que ela tem que falar. Entendeu agora? Não entendi. É que eu... Então explica para mim por que eu falei 45 minutos. O senhor falou 45 minutos para colocar um limite no tempo do atendimento. Isso, por quê? Porque senão a pessoa vai extrapolar. A pessoa não vai falar o que realmente precisa falar. Mas se deu 45 minutos, a conversa tá boa, Você pode... eu que estou dando aconselhamento. Eu posso ir para 1 hora ou 1h15, não tem problema. Deu para entender? Sim. Quando a gente fala uma coisa, não significa que é aquilo. Tem aconselhamento que eu já fiz em 15 minutos. Sim. E resolveu. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando, você fala em cima, aí você perde tudo que eu estou falando. Presta atenção. Tem aconselhamento que é 15 minutos. Por quê? Porque ele é objetivo. Por que eu falo que você tem que colocar limite? Porque a pessoa vem e fica igual você assim, falando, eu falando. Você não presta atenção no que eu estou falando. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando. O que eu estou falando para você é importante. Então você tem que anotar o que eu estou falando. Se você anotar o que eu estou falando, você não esquece mais. Aí o aconselhamento, ele flui. Deu para entender? Agora você entendeu. Sim. E então fala, por que 45 minutos? 45 minutos é o limite que eu estipulei para que a pessoa desse a sua versão. Isso. Estando bom, eu posso ir até 60 minutos. Isso. Mas significa que é 60 minutos? Não. Por quê? Porque isso, quem lida com isso sou eu. Sim. Porque senão eu fico muito tempo ouvindo a pessoa muito tempo e o aconselhamento não flui. Perfeito. Entendeu? Mas você entendeu por que eu peguei no seu pé agora? Sim. Porque eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Isso é ansiedade. Verdade. Entendeu? Sim. Você não espera eu falar, você já está falando outra coisa. Ansiedade. Então, ouve e presta atenção no que eu estou falando. Pensa no que eu estou falando. Aí você vai entender. O que eu estou falando, você já está pensando no que você vai responder. Eu sou assim também. Todo mundo assim. Muita gente é assim. A gente é ansioso. Por isso que a gente não assimila as informações. Você já viu quando o filho seu vai conversar com você? Aí você tá bom. Você não ouve. A gente não ouve. Aí a gente fala assim, por que você... Aí acontece esse negócio. Por que você não falou? Ah, pai, eu falei, só que você não prestou atenção. E isso acontece muito entre as pessoas. E isso vai acontecer no aconselhamento. Eu fiz um aconselhamento com ele agora. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Eu falei com ele, ele estava falando comigo, aí eu identifiquei qual que é o problema dele. E ele entendeu e ele reconheceu que é isso mesmo. Eu fiz um aconselhamento. Agora, quando eu for conversar com ele, ele vai esperar eu falar.
E ele vai falar no tempo que ele... E eu vou ouvir. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Tá? Tudo bem? Beleza? Ensinar técnicas de comunicação eficaz. O que é comunicação eficaz? O que é uma comunicação? Marcos, você que é o homem da comunicação. O que é uma comunicação eficaz? As duas partes comunicam. O que é comunicação? Capacidade, comunicação, capacidade de expressar os seus pensamentos a outras pessoas. Tem pessoa que é muito boa, ela tem um conteúdo muito bom, ela conhece muita coisa, mas ela não consegue se comunicar. Você não entende o que ela está falando. Ela sabe, ela conhece. Se comunicar com uma pessoa nervosa é complicado, porque Sim. ela está querendo argumentar em cima. Como que você se comunica com uma pessoa nervosa? Primeiro tem que acalmar. Como que você acalma uma pessoa nervosa? Fica calma. Hã? Fica calma. Pessoa que tá gritando, tá que nem doida. Cala a boca, né, pastor? Hã? Então, você mandar ela calar a boca, né? Você já viu aquelas pessoas que tentam se comunicar com quem tá nervoso, ela começa a gritar mais alto, mais alto. Uma pessoa que começa a brigar comigo no trânsito. Eu paro e fico olhando pra cara dela. E ela fica falando. Aí ela começa a falar e eu não falo nada, eu fico olhando pra cara dela. Acabou. Você não vai falar nada? O cara pega e vai embora. Eu diminuo o quê? A frequência. Porque quanto mais você subir a frequência, mais a pessoa vai subir, mais a pessoa vai subir, mais a pessoa vai subir. Como que você lida com uma pessoa nervosa? Você abaixa a frequência. Você faz com que ela se ouve, ela quer ouvir você gritar, mas ela precisa ouvir ela gritando e ela cai em si. Ela entende o que ela está fazendo. E aí você cai e você diminui a frequência dela. Entendeu? Deu para entender? Comunicação é a capacidade de você expressar através da fala, de gestos, aquilo que você quer passar para as pessoas. Isso é comunicação. E como que é uma comunicação eficaz? Uma comunicação que dá certo. É não só o que você comunica, mas é sobre o que a pessoa entende. Exatamente. Fala, Cris, então. Porque às vezes eu estou falando aqui, eu estou achando que a pessoa, que nem lá na empresa, a gente usa muito assim, eu ensino tudo para a pessoa, então eu estou achando que ela sabe. Como é que eu vou saber se ela sabe? Então me diga, como é que faz? Aí a pessoa me fala o que ela entendeu. É aí que eu vou saber se a minha comunicação foi eficaz ou não. Porque se ela falar uma coisa, é o mostre-me, né? Mostre-me como é que... E quando ela fala, tá bom, tá bom, tá bom, o que ela tá dizendo para você? Não, entendi. Sim. Então repete o que eu falei para você. Ele entendeu. Ele entendeu o princípio. Por quê? Você entendeu? Entendi. Então repete o que eu falei para você. Repete. Porque ele fica assim, tá bom, entendeu? Entendi, tá bom. Então repete. Essa é a comunicação. Aí a pessoa dá aquele sorriso, não sei. Não se comunicou. Você falou, mas ela não estava te ouvindo. Então uma comunicação eficaz é aquela que tem o quê? Uma? Você que está aí depois que você vai assistir, uma comunicação eficaz tem uma troca, gente. Uma troca. Um fala, o outro ouve. Quando esse terminou de falar, lembra daquele terminou? Se você, por exemplo, a pessoa está falando e você começa a falar em cima do que a pessoa está falando, a comunicação já ficou falha. Espera, a pessoa vai falar. Entendeu? A pessoa terminou de falar, você fala assim, tudo bem, né? Você dá um sinal para ela, que ela, tipo assim, ela terminou, né? Porque se você falar terminou, aí dá aquela impressão que você tá querendo, né? Mas você tem que dar esse tempo, a pessoa precisa falar, respirar, terminar. Quando ela terminou,
entendi os pontos que você colocou. Isso é importante. Eu gostei das coisas que você falou. Porém, mas, todavia, a impressão que eu tenho é que você não entendeu nada do que eu estou falando. Deu para entender? Eu entendi. Você está mostrando para ela que o que ela falou, você compreendeu. É importante. Então, por exemplo, o que acontece? Né? Começa a falar comigo, alguém. Fala comigo, Cris. Conta a história do dia hoje. Conta como foi alguma coisa. E aí, Cris, como foi lá seu trabalho? Não, inventa, pode inventar, inventa. Foi um dia bem difícil, o chefe estava loucona. Nossa. Me deixou muito nervosa. Poxa, que legal, que coisa. E a culpa é dela, é dela, é dela, é dela, que é assim que as pessoas falam. É porque ela, é interessante. Puxa. E aí? Fala pra mim. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O que você acha dessa situação? Fala assim, me fala, o que Me fala. Isso, deu pra entender? Isso é comunicação eficaz. Aí quando você fala, o que você achou disso que eu falei? A pessoa vai ficar constrangida e ela vai dar atenção. Cara, desculpa, eu não estava prestando atenção. Aí ela vai entender. Então presta atenção, eu vou repetir, vou falar de novo o que aconteceu. Isso é como comunicação. Por quê? Porque a Ana, você que falou? Quem que falou? Que às vezes você fala achando... Não, você falou. Que você ensina a pessoa achando que ela aprendeu e ela não aprendeu nada. Às vezes você fala com seu esposo achando que ele entendeu e ele não entendeu nada. Você falou. Aí ele fez assim, ó. Beleza, amor. Beleza, amor. Beleza, vida. Tá bom, vida. Ó, vida, beleza. Você precisa ter uma comunicação eficaz. Tá bom, vida, me fala então o que eu falei. Escreve, põe no papel. Deu para entender? Isso é comunicação eficaz. Então, quando você for aconselhar, você precisa ter essa troca. Porque se você não tiver essa troca, você vai sair os dois, né? Um achando que fez um bom trabalho e o outro achando que não entendeu nada, que a vida dele vai ser resolvida. Então, quando você tem essa troca, igual eu e ele, foi de propósito que eu fiz isso. Eu e ele tivemos uma troca. Ele não vai nunca mais esquecer que 45 minutos não é 45 minutos. É ou não é? Quando ele for conversar com uma pessoa, ele coloca um limite. Pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser 5, pode ser 2 horas, não importa. O limite quem coloca é você. Porque você precisa entender que esse aconselhamento precisa ser essa troca de comunicação. Sem rodeios. Sem rodeios. Seja claro, é aquele princípio que eu falei. Não é a sua amiguinha. Pode ser seu amigo, mas no aconselhamento ele não é seu amigo. Ele é o aconselhando e você é o conselheiro. A responsabilidade que você tem já não é mais emocional, de amizade. É uma responsabilidade de ensinar essa pessoa a encontrar as respostas da vida dele. Por exemplo, você vai fazer o aconselhamento e o trabalho vai ter isso que a gente vai fazer. Tá bom? Eu vou pedir isso para vocês. O aconselhamento, ele precisa ter essa característica de ter início, meio e fim. Precisa ter um fim, tá bom? Normalmente numa terapia, num aconselhamento, num tratamento psicológico, quem fala que terminou, normalmente é psicólogo, terapeuta que diz, ó, isso terminou. Mas ele não termina de uma vez, ele vai esticando o tempo do atendimento. Que ele vai percebendo que essa pessoa, ela vai compreendendo, ela vai melhorando, ela já não cai nos mesmos erros, ela já não tem mais as mesmas atitudes, isso daí é muita observação, tá? Mas assim, chega um momento que você tem que terminar. A pessoa, ela tem que começar ao quê? Que foi um ponto que a gente colocou. Ela precisa reagir. Separa. Não é agir, é reagir. Então, reagir. Então, ela precisa reagir, não agir. Ela precisa reagir, ela precisa ter ciclos de melhora, de respostas. Ela precisa responder. Como que você vai descobrir isso? No atendimento.
E aí, como que foi a sua conversa com o seu marido ontem? Ah, já melhorou um pouco. O que você achou dessa melhora? O que você fez que você, né, acha que foi importante? Ah, eu tive essa atitude. Antes eu gritava quando ele vinha falar comigo, agora eu não gritei mais, eu pensei, eu respirei, né? Eu ensino muitas pessoas a respirarem. Eu ensino todo mundo a respirar. Eu sou uma bênção. A pessoa liga para mim, pastor, estou desesperado. Eu falo, para aí, respira, vamos contar até 10. Antes de começar tudo, respira. Vamos respirar, todo mundo, vai. No nariz. Segura. De novo, vai. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, tem que fazer também 30 vezes, senão não tem resultado. É um balão que está dentro aqui. Quando você faz isso, você está... No momento Ó, vai. Vai, de novo, é sério. É. Aí tem que fazer 30 vezes. Isso Mas mesmo. não é problema, na hora do problema, não. Vai, antes de você falar, vai, de novo, vai. Vocês estão muito tensos, vai. Respira pelo nariz, vai. Vocês entenderam agora, né? Não é para soltar assim. Cheira a florzinha. Não é para dormir não, Valmir. Já está dormindo. Entendeu? Você não se sente melhor? Você não se sente mais... Eu fazia esse exercício, eu aprendi não cair. Isso. Eles ensinam a fazer Exatamente. isso, mexe com o Antes cérebro, de você conversar, antes de você falar, antes de você... Por quê? Isso daí é que a Lígia falou, e falou perfeito. Você vai oxigenar o seu cérebro. O seu cérebro está carregado, seus pensamentos estão carregados, seu coração está pesado, sua mente está pesada. Quando você faz isso, não é bobeira, gente, é bom. Uma crise de ansiedade, a ansiedade passa na hora. Exatamente. Às vezes Sai. eu tenho um pensamento acelerado, às vezes estou no trabalho bem Sim. estressada, eu paro e começo a respirar. Sim. Para na pausa. Respiração é a melhor coisa que tem pra gente que tem trabalhos, né, estressantes, tensos, então você respira, né? Isso é importante, tá? E aí você ajuda as pessoas, você através disso que a gente falou, comunicação, essa questão da objetividade, essa questão do respirar, essa questão de entender o seu ambiente, você ajuda as pessoas a mudarem o seu ambiente. Porque não é o ambiente que é ruim, é a pessoa que torna o ambiente ruim. Isso é importante você... Não é, ai, chegou aquela pessoa, já percebeu? O clima ficou pesado. Por quê? O ambiente estava legal, aí chegou aquela pessoa, o clima ficou... Por quê? Porque são as pessoas que interagem com o ambiente. Né? Se eu chegar aqui já todo tenso, todo bravo, o ambiente fica fechado, o ambiente fica... Se eu chegar aqui dando risada, contando piada, brincando com você, já é outro ambiente, já é um ambiente mais leve. Entendeu? Já teve aquela impressão na pregação que você está apanhando que nem um doido? Já teve? Por quê? Porque é a pessoa que ela interage com o ambiente. Ela não está bem. O pastor Klaus fala isso, né? Ele olha para mim e fala, você não está bem, Dani? Vou ficar. Entendeu? Porque ele percebe, ele faz leitura. Então, quando você percebe que essa pessoa ela está trazendo o quê? O ambiente está ficando... Essa pessoa está com algum problema. E aí você também interage, fala, tá tudo bem? Você está bem? Né? A pessoa não está tudo bem. Por quê? Ela não percebe. Mas ela interage com esse ambiente dessa forma. Então você precisa identificar, ter esse discernimento. Não é porque a pessoa é má, é porque alguma situação aconteceu. Vamos conversar? Quer bater um papo? Vamos lá tomar um café. Você pega e leva a pessoa, se ajuda a pessoa. Vamos bater um papo? Vamos conversar. 10 minutos de conversa, não tem mais problema. A pessoa fala, nossa, que bom, né? Eu precisava conversar mesmo. O conselheiro, o bom conselheiro, ele sabe ler as pessoas, ele identifica as pessoas. Ele não vai interagir com a pessoa na mesma frequência, ele abaixa a frequência da pessoa, ou ele aumenta. Por exemplo, a pessoa que está com a frequência baixa, frequência é o estado de espírito, vocês estão entendendo, né? A pessoa que está tristezinha,
Chega lá na intercessão domingo no jejum, a pessoa tá assim. O que a gente chega perto e interage, né? Você interage, vocês chegam perto, já vi isso, vocês chegam próximo, vocês oram, vocês abraçam, vocês conversam, vocês fazem com que essa pessoa levante a frequência dela. Porque imagina, ela tá lá, ela fica 1 hora lá na intercessão, 45, 50 minutos lá, ninguém se aproxima, ninguém fala, ninguém abraça, e ela tá lá. A hora que ela sair, ela quer ir embora para casa, não quer nem mais ir para a igreja. Então, esse conselheiro, essa pessoa que lê, que faz essa leitura, ela vai entender, ela vai se aproximar. É claro, não é todo mundo que vai também, né, fazer isso, mas você percebe esses momentos. Tudo bem? Perguntas? Pastor, tem a comunicação verbal e a não verbal, né? Então, fala da verbal e não verbal. A não verbal é a postura da pessoa, né? A verbal são palavras. A não verbal é a postura. A comunicação não verbal. Uma postura estudada. Postura fechada. Ruim, né? A comunicação não verbal. Prostrado, né? Hein? Dono do mundo, né? Chegou o pavão. Autoconfiança, né? E tem várias. E você vai percebendo a pessoa, a forma de andar, a forma de se pôr, a forma de se colocar. Tem até o jeito de cumprimentar, porque pessoas que cumprimentam. Sim. Oi, tudo bem? Assim. A pessoa que é. Entendeu? Ela já cumprimenta você. Isso. Do jeito Com uma distância. a distância. Então tem tudo isso. Todas essas coisas, essa comunicação verbal, não verbal, tudo isso você está fazendo uma leitura da pessoa. Entendeu? O conselheiro, ele sabe disso. Né? Então, é tudo isso. A Bíblia é o melhor manual de aconselhamento que se conhece. Ela e não outro livro deve ser a fonte de todo o aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral, para ser certo, tem de ser feito pela palavra de Deus. Se fizer o uso de outros recursos, tem eles de ser baseados na palavra de Deus, para que possam dar resultados. Então, o princípio do aconselhamento cristão é a palavra. Então, a palavra ela tem o tema para todos os problemas humanos: ira, tristeza, inveja, decepção, frustração, covardia. Tudo você vai encontrar na Bíblia. Tudo você vai encontrar apoio na Bíblia para poder falar. Tem algumas Bíblias que são temáticas, então elas vão te ajudar nisso, né? Então fala um tema, por exemplo, tema luto. Como que você vai aconselhar uma pessoa que ela passou por um luto? Aí vai ter o tema lá na Bíblia de alguém que perdeu uma pessoa, como Deus se aproximou, como Deus falou com essa pessoa, como Deus entrou na vida dessa pessoa, como Jesus fala com essas pessoas. Perguntar, isso é importantíssimo, eu não posso deixar de falar. Pergunta quando você for aconselhar alguém: Senhor Jesus, como que o Senhor aconselharia essa pessoa? Como que o Senhor faria com essa pessoa? Né? Porque Ele é o maior conselheiro. Ele é o conselheiro, Ele, né, é o Espírito. O Espírito é o conselheiro, sim, mas é o mesmo Deus. Como que Jesus fala, Marcos? Eu ia falar, se você não estiver bem e a pessoa precisa ser aconselhada, marca outro dia. Isso é essencial. E se você não estiver bem, você precisa procurar alguém. Olha, deu até certo. Se você não estiver bem, procure alguém. Alguém de confiança. Um conselheiro precisa ser aconselhado. Precisa ter amigos, precisa ter parceiros, não pode andar sozinho. Quem era o solitário nos 12 apóstolos? O Judas Iscariotes. Você percebe que tinha as duplas, né? Tinha as duplinhas. O Judas Iscariotes é o solitário. Ele vê os seus próprios interesses. Ele é um cara extremamente analítico. Ele é um cara extremamente egoísta. Ele é um cara que normalmente ele não está interessado no grupo, mas ele está interessado no individual. As falas, são poucas falas de Judas, mas é isso. E por que Jesus chama ele de amigo?
Você já pensou nisso? Pensou, Pedrão? Por que Jesus, quando ele se aproximou e beijou, falou assim, tu me beijas, amigo? Por quê? Ele ajudou a cumprir o propósito. Oi? Ele ajudou a cumprir o propósito. Não, mas então você está me levando para a morte, então para mim eu falou, oh, amigo. É o propósito dele, do inimigo. Duas coisas. Primeiro, quando Jesus falou, já não vos chamamos mais de servos, mas de amigo. Por quê? Amigo conhece o quê? Os segredos. Judas conhecia os segredos. Sabia de tudo. Então, o Judas não deixou de ser amigo de Jesus por causa da traição. Porque ele conhecia os propósitos. A segunda coisa, porque a traição de Judas não mudou o que Jesus tinha no coração. A indiferença das pessoas, a rejeição, a maldade, a mentira das pessoas não pode mudar o que você tem no seu coração. Você não pode mudar quem você é porque a pessoa te traiu. Você precisa ser a mesma pessoa. Mesmo que a pessoa te traia, você precisa continuar sendo a mesma pessoa. Por isso que ele olha e fala, amigo. Por quê? Porque para ele Jesus não mudou nada. Ele mudou. Judas mudou. Jesus não. Já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus sentia, aquilo que Jesus declarou sobre a vida deles, continuava. O que mudou foi a atitude do cara, do Judas. Então, mesmo que você ajude uma pessoa, apoie uma pessoa, abençoe uma pessoa, e essa pessoa no outro dia vai estar falando mal de você, está te rejeitando, está te tratando mal, você não precisa mudar por causa dessa pessoa. Você não precisa se vingar. Você não precisa tratar quem gosta de você mal por causa daquela pessoa. Deu para entender? Deu para entender? Entendeu? Então, essa pessoa, ela não pode entrar na sua mente, ela não pode influenciar você, mas é você que vai influenciar. Vós sois o quê? Luz desse mundo. Vós sois o quê? Sal. Vós sois. Então, a atitude da pessoa, ela não pode me influenciar, mas eu vou influenciar, tanto para o bem, quanto para o mal. Isso é importante. Lembra que eu falei? Chega a pessoa e começa a xingar, gritar, falar um monte no trânsito. Olha para ela. Eu estou bem, irmão. O problema é você. Mas eu estou bem. Aí você não tem... Aí é a questão da comunicação. Aí você não... Você entendeu? Você se comunica com a questão não verbal. Tudo bem até aí? Tudo bem, pessoal? Sim. Só se aconselha a fazer o que é justo. Sempre o que é justo. Sugerir o que não é certo diante de Deus e um conselho não conforme a Bíblia, um mau conselho e o resultado não pode ser bom. O que ele está dizendo a respeito disso? Só se aconselha a fazer o que é justo. O que é justo? É fazer a mesma coisa que a pessoa fez contra você? Não. O que é justo? Onde está a justiça do cristão? Na palavra. O que a palavra diz em relação ao que as pessoas fazem contra nós? O que Jesus falou? Se a pessoa você dá outro tapa nela? Se a pessoa te pede uma capa, o que você faz? Você faz o contrário do que é esperado. O esperado quando uma pessoa é traída, o que é esperado? O esperado do mundo. Trair também. Devolver. Fez comigo, eu faço com você. O que é o inesperado? Perdoar. Perdoar. E isso não tem nada a ver com sentimento. E esse perdoar, você não está dando uma alforria para a pessoa. Não, está tudo certo. Esqueça. Não. Você está dizendo para a pessoa, eu não me rebaixo, eu não vou do seu nível. Eu não estou no seu nível. Eu estou acima de você. As pessoas, elas pensam que quando você perdoa é porque você se humilhou. Pelo contrário, quando você perdoa, você está sendo o quê? Magnânimo. Deu para entender?
Será que a pessoa entende isso quando você for aconselhar? Não, porque a dor é muito grande, a dor da traição é muito grande. Então você precisa ajudar ela através da palavra de Deus a entender. Através de Jesus. E também fazer ela entender que o fato de ser perdoado não quer dizer que não tenha consequências. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não perdoou, mas e aí, tá tudo certo? Não. É preciso, depois do perdão, um caminho de quê? De restauração, de reconciliação. Não é tá tudo certo, tá tudo resolvido. Essa pessoa tem feridas, ela tem marca, ela precisa ser curada. E a pessoa que fez o agravo também precisa reconhecer isso. Que ela precisa participar dessa cura também. Ela precisa trazer de volta para essa pessoa a confiança. Nós estamos falando de um ponto, né? De traição, de adultério. Não sei por que a gente está falando isso. Mas isso vai acontecer muito quando você estiver aconselhando. Seja traição no casamento, traição de amizade, traição no trabalho. Eu fui traído no emprego que eu estava. Fui traído. Eu fiquei sabendo esses dias. Depois de 15 anos que aconteceu, eu fiquei sabendo esses dias que eu fui traído. O cara me traiu. E eu achava que não. Eu achava que era meu amigo. E o cara me traiu. Então isso, né? Isso tá aí, tem muita gente que se sente traída na igreja. Como? Me dá um exemplo. Uma pessoa que se sente traída na igreja. Marcos, você está falando demais. Silvio, fala. Uma pessoa que se sente traída na igreja. Eu recebi uma pessoa que, sei lá, tem pessoas que estão ali naquele ministério e às vezes a pessoa está confiando no ministério numa pessoa e a pessoa não tá. Às vezes até a pessoa que está aconselhando, a pessoa confia, conta um segredo e a pessoa vai lá e espalha para Vocês falaram de 2 pontos diferentes. Eu estou com outro ponto na cabeça. Olha como é amplo. Ele falou de ministério, né, de ser traído, de confiar um ministério e a pessoa fazer outra coisa errada. Você falou da pessoa que contou um segredo e contou. E eu estou pensando da pessoa que serve na igreja e de uma hora para outra ela é colocada de lado. Ela é desprezada. Ela servia na igreja. Ela tinha a chave na igreja. Ela fazia tudo na igreja. Ela preparava o púlpito. Ela colocava a aguinha para o pastor. Aí o pastor pega a outra pessoa e coloca lá no lugar dela. Ela se sente traída. Porque ela casou com a igreja. Porque ela esqueceu que ela tem uma vida. É uma dependência ministerial, né? Dependência emocional, ministerial. Deu para entender como são? Mas como que a gente... Ó, você viu 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e tem outros pontos também. E a gente precisa identificar sendo o quê? Fazendo esse filtro e sendo objetivo, tá bom? Eu quero falar do trabalho, tudo bem? Beleza até aqui, gente? Portanto, a Bíblia é a referência principal para a psicologia pastoral. Suas orientações, quando utilizada, ajudam o aconselhado a encontrar as soluções dos problemas pertinentes, enfrentá-los a fim de alcançar vitória. Local do aconselhamento, tá? Por isso que a gente fala de gabinete pastoral. O pastor deve reservar um local para o período de aconselhamento. No gabinete pastoral, no púlpito ou em outro local que permite pessoa necessitada se sentir à vontade. O que tem que ser esse local? Um local calmo, de preferência fechado, porque, por exemplo, não dá para aconselhar numa padaria. Uma vez eu estava aconselhando o irmão numa padaria, conversando com o meu irmão, não era um irmão, era o meu irmão, né? E eu fui aconselhar ele, conversar, né? Aí quando a gente terminou, aí eu pedi um café, aí a pessoa que estava do meu lado falou: meu, cara, que palavra que você deu, cara, de onde você é? O cara que estava do lado recebeu. Ouviu tudo que eu falei. E ele veio falar, de onde você... Nossa, que palavra que você deu, né? Não sei o quê. Aí meu irmão ficou olhando e falou: ah, caramba, não sei o quê, né? Não tem. Então, o ideal é que você esteja num lugar fechado. Mas esse lugar fechado, por exemplo, homem, mulher, de forma nenhuma. É mulher com mulher, homem com homem, entendeu? Ah, não tem jeito. Então, por exemplo, o pastor ou o conselheiro que vai aconselhar precisa ter alguém do lado dele, uma testemunha. Você não pode aconselhar sozinho, é perigosíssimo, tá bom?
Eu fui algumas vezes e eu fiquei muito incomodado porque não tinha jeito. Eu falo com a Lê vai comigo. Só que a Lê é um barato, né? Ela não deixa a pessoa falar. Eu falo, calma, fica. Eu fico aqui do lado e ela fica do meu lado. Falo, fica quieta, não fala, deixa ela falar. Deixa a pessoa falar, entendeu? E aí ela fica olhando pra mim, esperando que eu vou falar alguma coisa. Eu falo, fica quieta, deixa a pessoa falar. Ela precisa falar, ela precisa contar o que está acontecendo com ela, entendeu? Então assim, mas é bom que você tenha pessoas, né, do seu lado. É vital a importância quando no aconselhamento o pastor não estar a sós com a pessoa do sexo oposto. Isso evita falatórios inúteis. Todavia, nem sempre as pessoas que estarão recebendo o aconselhamento, seus cônjuges, são cristãos. Então é a questão do casal. Às vezes a irmã é evangélica, o marido não é, entendeu? Então é complicado, é um trabalho bem árduo mesmo. Aconselhar casais é para quem já tem experiência mesmo, para quem já, né, conhece, porque você vai falar uma coisa. Aí, por exemplo, já teve aconselhamento que eu comecei, o cara começou a brigar com a mulher. Sabe, pastor, essa mulher é isso. E ela lá falando, e você é isso. E soltou e começaram a brigar. Eu falei, gente, eu tô aqui para ajudar vocês. Aí o cara levantou e foi embora. A culpa é minha? Não é. Entendeu? Não tem como. Então, esse casal, essas pessoas, elas precisam estar também predispostas a ser ajudadas. Porque se a pessoa também não quer ser ajudada, se ela quer ouvir só como a solução do problema, então ela não vai querer, você não vai conseguir ajudar essa pessoa, esse casal. Quando um não é convertido também é mais difícil também, né? Sim. Porque normalmente ele não vai querer um aconselhamento espiritual. Porque você não vai aconselhar segundo o mundo, você vai aconselhar segundo a palavra. Se o cara não acredita na palavra, fica difícil, né? Então você vai falar da palavra, o cara vai dar risada. Tá, não é bem assim, né, pastor? Não é assim. Você sabe que não é, né, pastor? Você sabe, você é homem, né? Você é homem, né, pastor? Tem cara dentro da igreja que já pensa assim. Tem cara dentro da igreja. Sério, Silvio, que tem cara assim dentro da igreja? Tem. Não, mas não é bem assim. Você sabe que eu tenho as minhas necessidades, né, pastor? Pô, sabe como que é, né? Sou homem. Essa personalidade desse cara está distorcida. Então, manejar bem a palavra de Deus, o pastor deve manejar a palavra de Deus. Para cada tipo de conselho, deve utilizar as referências bíblicas de acordo com o que se está tratando, dentro da forma correta de interpretação. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Traga o Espírito Santo para o aconselhamento. Traga o Senhor para o aconselhamento. Essa pessoa precisa sentir paz. Ela precisa se sentir na presença de Deus. Pastor, o aconselhamento é sempre a outra pessoa que te procura ou você pode procurar outra pessoa? Não, a pessoa que te procura. Você nunca procura a pessoa para aconselhar. Vem cá, deixa eu te... Não. A pessoa vai até você. Não é você que se propõe. Porque senão você perde o propósito. Essa pessoa precisa te procurar. Por que ela te procura? Porque o Espírito tocou nela. Falou assim, procura aquela pessoa. Entendeu? Né? Se você se coloca, dá a impressão que você está querendo ser bisbilhoteiro. Aí a coisa inverte, né? Parece que você está querendo saber da vida da pessoa. Então você não se coloca para aconselhar. Você espera que a pessoa venha até você. Entendeu? Mas é claro, você está vendo uma pessoa com problema lá, fala, amigo, aí é diferente, tá? Pastor, aconteceu comigo. É? Justamente isso. O quê? Mas eu não Fala. ia me aconselhar com essa pessoa. Fala. Mas Deus falou com ela. É? E a hora que ela veio falar alguma coisa comigo, aí eu sabia que tinha essa necessidade. Do quê? Desse aconselhamento. E essa pessoa falou, nunca aconteceu isso na minha vida. Porque ela nunca ia até a pessoa, né? Sim. Pra aconselhar, né? Sempre Sim. a pessoa que ia até ela, né? Exatamente. Mas aconteceu comigo. Exatamente. Isso é muito claro. Ser cauteloso no aconselhamento, essa técnica é de suma importância no aconselhamento pastoral. O pastor deve ter discernimento ao tratar as pessoas. As coisas que eu vou falar, eu já falei, já adiantei, tá? Nunca fazer acepção de pessoas. Todos devem ser tratados com a mesma atenção.
Sério? Não faça isso, gente. Não faça isso, não tenha isso, não tenha esse tipo de atitude. A pessoa está falando um negócio, você... Ah, eu não acredito. Você trava, você bloqueia. É mesmo? Você bloqueia. É mesmo? Nossa. Meu Deus. Que absurdo. Relógio novo? É. Tá com pressa, pastor? Entendeu? Você controla, mas você não pode deixar com que a pessoa saiba que você está controlando. Então você precisa ter esse discernimento. E por exemplo, com o Nivaldo eu vou conversar com ele na pancada, né? E com outra pessoa você, né, ficar bem mansinho e tal. Tá errado. É como eu falei para vocês, essa pessoa ela precisa saber que ela precisa se arrepender. Seja quem for, seja o seu amigo, seja o seu irmão, seja quem for. Né? Tem um texto de Timóteo que fala, né? Quando Paulo fala com Timóteo, olha, com os mais velhos você tenha respeito, com as moças você trate elas como irmãs, com as mulheres mais velhas você tenha dessa forma, trate dessa forma. O que ele está falando ali? Em relação ao aconselhamento. Cada pessoa você vai ter que lidar de uma certa forma, porém você vai fazer com que essa pessoa seja levada ao arrependimento. Tudo bem? Que mais aqui? O terceiro, ser empático, né? Nunca tratar alguém com dureza, mas mostrar empatia, delicadeza e interesse na resolução do problema apresentado. Nunca acusar a pessoa, antes procurar com habilidade fazer com que ela própria reconheça e confesse suas faltas. Tá bom? Vamos falar do trabalho? Eu tenho um livro aqui, que depois se eu quiser tirar foto, que é um livro que é muito bom, que ele fala dos 5 temperamentos. Então o trabalho... Não vai ter prova, tá? Trabalho para ser entregue dia 6/11, 3 pessoas. Nesse grupo vai ser 3 pessoas. Então aqui eu preciso de 5 representantes. A gente tem 15 alunos, tá bom? Quem vai ser o representante? Você? Então você vai escolher o Marcos, né? Então o Marcos vai escolher mais 2 pessoas. Marcos. Quem é o outro? Segundo representante. Você, Ana. Pode fazer. A data de entrega, você colocou dia 6/11. Isso. Essa não vai ser a nossa última aula, a gente tem mais uma aula. Aí vai ser 2 aulas. Não vai ser? Vai ser... Não, nossa quando? última aula é dia... De psicologia pastoral. É a da que o Dília mandou hoje, né? Sim, tá. é dia 25. 25/11? Novembro, é. Tem certeza? Absoluta, tá aqui. 25? Se é, eu não sei, mas tá aqui. É porque assim, no dia 6, tem aula dia 6. Aí depois, na quarta seguinte, tem reunião de líderes. Depois tem um feriado no dia 20. E aí a aula vai ser dia 25, a última. De psicologia pastoral. Isso. 25, então 25/11. Tem mais tempo ainda para fazer. Tá bom? Então a segunda é a Ana, terceiro. Então nós temos 15 alunos. 15 dividido por 3 dá 5 grupos, né? A apresentação dos 5 grupos numa aula, você acha que dá tempo? Se não der, a gente faz em 2. Aí eu vejo como que vai ser o andamento, tá bom? Quem é o terceiro grupo? Luiz. A Karina. Pode ser o Luiz mesmo. Luiz mesmo? Você que manda, Luiz. Luiz. Quarto, quem que vai ser? Pastor, só corrigindo, desculpa, não é 25, 27, tá? 27? Na segunda, isso, 27. Aí depois você coloca lá, Lígia? 27, fazendo favor. Quem vai ser o quinto? Marcos, Ana, Luiz, Silvio. Silvio. E o quinto? Tá certo? Então são 15 alunos, a gente vai ter 3, a Cris. Tá bom, Cris? Então cada um de vocês vai escolher 2 que vai ser o seu grupo. Então são 5 temperamentos, tá? Eu vou colocar no grupo os temperamentos, aí na próxima aula a gente define qual tem o fleumático, tem o sanguíneo, né? Tem 5 temperamentos. A gente
gente vai escolher um deles ou vai fazer assim? Não, vai escolher um. Cada grupo vai escolher um. Entendeu? Cada grupo vai escolher um temperamento. E aí um temperamento, o que você vai escolher agora? Você vai escolher 2 pessoas, mais 2 pessoas, mais 2 pessoas, mais 2 pessoas, mais 2 pessoas, tá bom? É isso que você vai escolher. E aí o temperamento a gente vai escolher, os temperamentos, cada grupo vai ser na próxima aula. E aí para cada temperamento, que vai ser o trabalho, você vai escolher um personagem bíblico, que ele vai estar encaixado nesse temperamento que a gente vai escolher. Tá bom? Então você vai trabalhar o temperamento do personagem, vai trabalhar o personagem, por que ele tem esse temperamento, e depois no seu grupo você vai colocar cada pessoa do seu grupo, qual o temperamento dela, no trabalho. Entendeu? Então vamos supor que o grupo lá do Pedrão, Luiz e Karina, o fleumático, sanguíneo e outro lá, que eu esqueci. Oi? O quê? São 5. É o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. E tem um também que chama supino servo. Supino servidor. Por isso que esse livro aqui, vou descrever. Esse é um novo. O pessoal geralmente trabalha com os 4. Mas como são 5, eu achei interessante, porque eu também não conhecia. Olha que legal. Este temperamento, como o nome indica, orienta-se às relações pessoais. De fato, tem uma grande necessidade de se relacionar com muitas pessoas, embora desenvolva poucas habilidades para expressar seus desejos e sua vontade. Isso converte o supino submisso, o servo, em alguém que é extrovertido, mas atua como introvertido, e que assim se exprime, porém respondendo como um extrovertido, com poucas habilidades expressivas. O supino submisso, em inclusão, é uma pessoa com muita energia intelectual, mas devido à sua baixa habilidade de expressão, pouca determinação, frequentemente se encontra em situações sociais de solidão e frustração. Ele é a ovelhinha, é a ovelha. Ele é a própria ovelhinha, entendeu? Tem como você pesquisar. Então, dessas 3 pessoas, acho que dá tempo, né? Já terminou a aula, terminou. Mas dessas 3 pessoas, vai ter que ter a pessoa que vai ser o que vai pesquisar, o que vai fazer a pesquisa, o que vai trazer o conteúdo, Ele vai trazer a pesquisa, vai fazer essa pesquisa, ele vai trazer o conteúdo, a pessoa que vai fazer o trabalho, tá bom? Então um vai trazer a pesquisa, o outro vai fazer o trabalho, colocar no papel, tá bom? E o outro vai apresentar. Um vai apresentar, do grupo. Beleza? Quem que vai apresentar? O extrovertido. O sanguíneo. É esse que vai apresentar. Enquanto que o fleumático, ele vai usar, deu para entender? Então vocês vão identificar as personalidades, na próxima aula a gente vai trabalhar essas personalidades, no seu grupo vai ter essas pessoas, tomara que no seu grupo não tenha 3 sanguíneos, né? Já pensou? Aí todo mundo vai querer apresentar. Mas nunca é um só, nunca é só um temperamento, sempre tem as influências de outros, entendeu? Então para vocês entenderem, vocês vão precisar trabalhar. Quer falar, Marcos? Tá bom? Beleza? Então vocês já vão encontrando aí quem é os líderes aí, Marcos, Ana, Luiz, Silvio e Cris. Vocês vão chamar as pessoas que vão fazer parte do seu grupo. Na próxima aula eu explico melhor como a gente vai fazer esse trabalho, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Tá, o livro é esse daqui, Quer tirar foto, Valmir? Valmir que gosta de tirar foto. Esse Valmir